Malaquías 4, Malaquias capítulo 4, versículos 5 y 6. versículos 5 e 6. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com completa maldição. Amén. Amém. Dios, cuando creó al hombre, Deus, quando criou o homem, lo creó a su imagen y semejanza. criou a sua imagem e semelhança. Y al crear al hombre a su imagen, E ao criar o homem à sua imagem, le dio la mayor dignidad que cualquier otro ser creado. ele deu ao homem a maior dignidade do que qualquer outro ser criado. Efectivamente, los seres espirituales angelicales Efetivamente, os seres espirituais angelicais son seres gloriosos. são seres gloriosos. Serafines, querubines, arcángeles, ancianos celestiales, Serafins, querubins, arcanjos, anciãos celestiais son seres muy gloriosos. são seres muito gloriosos. Y la creación de Dios es muy gloriosa. E também a criação de Deus é muito gloriosa. Pero lo más glorioso que Dios creó Mas o mais glorioso que Deus criou es el hombre. é o homem, Porque es la única creación de Dios pois que é a única criação de Deus que lo representa a Él. que representa a Ele, ao próprio Deus. Recuerde que Génesis 1:26 Lembrem-se que Gênesis 1:26 dice que Dios disse que Deus iba a hacer el hombre a su imagen y semejanza. iria fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança. Verso 27 dice, y creó Elohim al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. E disse no 27, criou Deus o homem, varão e mulher, à sua imagem os criou. Ok. Viene el pecado Porém, vem o pecado y distorsiona la imagen de Dios en el hombre. Vem o pecado e distorce essa imagem de Deus no homem. En el hombre aún se hallan rastros de cómo es Dios, No homem há uma pista, há um rastro de como é Deus. pero ahora está distorsionada la imagen de Dios. Porém, agora essa imagem de Deus está distorcida no homem. La palabra hebrea para imagen en Génesis 1:26 A palavra hebreia para imagem em Gênesis 1:26 es Selén. é Selen. Excelente. Y esa palabra en el tiempo antiguo significaba E essa mesma palavra, nos tempos antigos, significava que cuando un rey o un soberano que quando um rei ou soberano gobernaba una región, governava em uma região, colocaba una imagen de él en esa región para mostrar colocava em uma região essa imagem dele para mostrar quién gobernaba y quién reinaba. quem era que governava e reinava. De la misma manera, Dios crea al hombre Da mesma forma, Deus cria o homem para mostrar quién lo representa adecuadamente en la tierra. para mostrar quem representa a Deus adequadamente na terra. El hombre. O homem. Ok. Por causa de la caída, E por causa da queda do homem, en parte, em partes, Dios envía a su Hijo desde la eternidad Deus envia o seu Filho desde a eternidade para recuperar progresivamente la imagen de Dios en el hombre. para fazer essa recuperação progressiva da imagem de Deus no homem. Perdida por causa del pecado. Essa imagem que foi perdida por causa do pecado. Y Israel, en el antiguo pacto, Israel, no Antigo Pacto, es una clara figura del trabajo de Dios con la iglesia. é uma clara figura desse trabalho de Deus com a igreja. Y el versículo que acabamos de leer E esse versículo que nós acabamos de ler nos habla de una profecía fala para nós de uma profecia de la venida del profeta Elías antes de que venga el día del Señor.
da vinda do profeta Elias antes que venha o dia do Senhor. Amén. Entonces queremos en el día de hoy, juntamente con los hermanos, Então, no dia de hoje, nós queremos, junto com os irmãos, conocer lo que Dios hizo a través del ministerio del profeta Elías. conhecer aquilo que Deus fez através do ministério do profeta Elias. Y vamos a conocer unos principios prácticos E nós vamos conhecer alguns princípios práticos para poder aplicarlo a la vida de la iglesia. para que nós possamos aplicar esses princípios à vida da igreja. Primero debemos entender el contexto en el que el profeta Elías se manifestó a Israel. Primeiramente, nós precisamos entender o contexto em que o profeta Elias se manifestou a Israel. Elías se manifestó a Israel en un tiempo de invierno espiritual en Israel. Elias se manifestou a Israel num tempo de inverno espiritual em Israel. Era una decadencia espiritual en la nación de Israel. Era uma decadência espiritual ali mesmo nessa nação de Israel. Y Elías fue enviado para avivar E Elias então foi enviado para avivar a la nación de Israel para que se volviera a su Padre celestial. a nação de Israel para que ela se voltasse ao seu Pai celestial. Entonces entendemos el propósito del ministerio de Elías viendo el versículo que acabamos de leer. Então nós entendemos o propósito do ministério de Elias nesse versículo que nós acabamos de ler. Nuestro hermano en el día de ayer nos mostró a través de una consideración de las exhortaciones al libro de Malaquías Nosso irmão, no dia de ontem, nos mostrou, através de algumas considerações e exortações no livro de Malaquias, y mostró que el Elías que iba a venir era Juan el Bautista. e mostrou para nós que o Elias que haveria de vir era João o Batista. No es reencarnación, Não se trata aqui de uma reencarnação, sino que venía con la intención que tenía Elías cuando fue a Israel. mas sim que ele vinha com essa intenção que veio Elias quando ele foi dado a Israel. ¿Cuál era? Qual era essa intenção? Volver el corazón del pueblo de Israel a Dios. Voltar o coração do povo de Israel para Deus. ¿Qué aspectos prácticos podemos ir conociendo de estos principios? E que aspectos práticos nós podemos conhecer desses princípios? Dios quiere que nuestro corazón se vuelva completamente a Él. Deus quer que o nosso coração se volte completamente a Ele. Entonces el ministerio de Elías era para el pueblo de Israel, no para las naciones vecinas. Então, irmãos, o ministério de Elias era para o povo de Israel e não para as nações vizinhas. Entonces vamos a aplicar ese principio a lo que hizo el profeta Elías Então, vamos aplicar esse princípio ao que fez o profeta Elias a la asamblea. à nossa assembleia. Amén. Amém? El nombre de Elías significa Yahvé es mi Dios. O nome de Elias significa Javé é o meu Deus. Y generalmente el ministerio de Elías E geralmente, ou no geral, o ministério de Elias se desarrolló en la época de un rey israelita llamado Acab. O ministério de Elias se desenvolveu na época de um rei israelita chamado Acabe, Donde los líderes de Israel y los gobernantes aonde os líderes de Israel e os governantes, eran reconocidos por la apostasía esses líderes e governantes eram reconhecidos pela apostasia. y la depravación espiritual en la nación de Israel. A apostasia e a depravação espiritual na nação de Israel. Entonces Dios quiere que el corazón de su pueblo se vuelva a Él. Então Deus quer que o coração do seu povo se volte para Ele. Amén. Amén. Entonces, en este contexto aparece el profeta Elías. Então, dentro desse contexto, surge o profeta Elias. Y en el texto que leímos en Malaquías 4, de 5 al 6, E no texto que lemos em Malaquias 4, dos 5 ao 6, Dios promete enviar a Elías para volver nuevamente el corazón de su pueblo al Padre Celestial. Deus promete enviar Elias para voltar novamente o coração do seu povo ao Pai. Pero la aplicación a nuestro tiempo
Porém, irmãos, a aplicação nesse nosso tempo es que cada uno de nosotros es un Elías que va a ayudar a la asamblea a que esté siempre delante del Señor. é que cada um de nós somos um Elias que vai ajudar a Assembleia a estar com o coração diante de Deus. Amén. Entonces, hermano, en el capítulo 4, verso 4 Então, irmãos, no capítulo 4, verso 4 de Malaquías, de Malaquias, vemos nosotros cómo Dios insta a Israel a que se acuerde de la ley de Moisés. nós vemos como Deus insta a Israel para que se lembre da lei de Moisés. Y luego habla de Elías. E logo em seguida ele vai falar de Elias. Y Moisés y Elías E Moisés e Elias eran quizás los hombres más representativos de la nación de Israel. talvez eram os homens que mais representavam a nação de Israel. Moisés representaba la ley. Moisés, de um lado, representava a lei. Elías representaba a los profetas. E Elias representava os profetas. Y en la transfiguración E no Monte da Transfiguração, apareció Elías y Moisés. apareceu ali Elias e Moisés. ¿Y de qué estaban hablando? E o que eles estavam falando? De la partida de Cristo. Da ascensão de Cristo. Vamos a leerlo. Vamos ler isso. Lucas Lucas 9:39. 9:39. Voy a leer de la Biblia textual. Lucas 9:39, e eu vou ler a partir aqui dessa tradução da Bíblia textual. Lucas 9:39. Lucas capítulo 9, versículo 39. 9:30. 9:30. Dice. Diz. Voy a leer desde el 29. Vou ler desde o 29. Então, Lucas 9, 29. Mientras oraban, la apariencia de su rostro se volvió diferente y su vestido blanco resplandeciente. Y he aquí dos varones hablaban con él, los cuales eran Elías y Moisés, quienes aparecieron en esplendor, hablaban de su éxodo que estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se tornou diferente, e a sua veste branca e resplandecente. E eis aqui dois varões falavam com ele, os quais eram Moisés e Elias, os quais, havendo aparecido em esplendor, falavam do seu êxodo, que estava a ponto de cumprir em Jerusalém. Moisés y Elías estaban hablando de la partida que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo al Padre. Moisés e Elias estavam falando dessa partida do Senhor Jesus Cristo ao Pai. O sea, estaban hablando de la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Ou seja, eles estavam falando da morte e da ressurreição do Filho de Deus. Entonces, los dos representantes del antiguo pacto, de la ley y los profetas, Então, os dois representantes do antigo pacto, da lei e dos profetas, apuntaban a Cristo y su obra. apontavam para Cristo e a sua obra. ¿No lo dijo así el Señor Jesucristo? Não nos disse assim o próprio Senhor Jesus Cristo? Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque él dio testimonio de mí. Se crescem em Moisés, creriam em mim, porque ele, Moisés, deu testemunho de mim. ¿Y Juan Bautista no venía en el espíritu de Elías? E João Batista, por um acaso, não viria no espírito de Elias, Preparando el corazón de Israel para llevarlo al Mesías. preparando então o coração de Israel para levá-lo ao Messias? Entonces, los dos representantes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, Então, esses dois representantes do Antigo Testamento, Moisés e Elias, autentican y guía el corazón de los hombres a Cristo. autenticam e guiam o coração dos homens a Cristo. Un ministerio eficaz E esse é um ministério efetivo, eficaz. es el que guía el corazón de los hombres a nuestro Señor Jesucristo. É um ministério que guia o coração, dirige o coração dos homens ao Senhor Jesus Cristo. ¿Recuerda a Juan el Bautista? Vocês lembram de João Batista? Era un hombre muy famoso en Israel. Ele era um homem muito famoso, muito conhecido em Israel. Tenía muchos seguidores. Ele tinha muitos seguidores. Pero cuando ve a Jesús el Cristo dice, este es el Cordero de Dios. Porém, quando ele vê o Senhor Jesus Cristo, ele diz: Este é o Cordeiro de Deus. ¿Sabe qué sucedió?
E vocês sabem o que aconteceu? Se quedó sin discípulos. Ele ficou sem discípulos. ¿Por qué? E por quê? Porque guió los discípulos al Hijo de Dios. Porque ele dirigiu os discípulos ao Filho de Deus. Amén, hermano. Amém. Amén. Entonces vamos a mirar Então, irmãos, nós vamos olhar vamos a mirar algunos principios prácticos Nós vamos olhar alguns princípios práticos del ministerio de Elías do ministério de Elias para aplicarlos a la vida de la iglesia. para podermos aplicar à vida da igreja. Entonces vamos a mirar el ejemplo de Elías Então vamos olhar o exemplo de Elias con su ministerio reconciliador com o seu ministério de reconciliação o con su ministerio restaurador. ou com o seu ministério de restauração. Amén, hermano. Vamos a leer Tiago, Vamos ler Tiago, capítulo 5, capítulo 5, versículos 17 al 20. Tiago 5, 17 ao 20. Tiago 5, 17 al 20. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Elias era um homem de sentimentos semelhantes aos nossos. Ele orou fervorosamente pedindo que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós tem se desviado da verdade, e alguém o fazer voltar, sabei que aquele que converte o pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. ¿Cuál es la relación en la oración de Elías del verso 17 y 18 Qual é a relação da oração de Elias do versos 16, 17 e 18 con los hermanos que se han extraviado de la verdad? com aqueles irmãos que se apartaram da verdade? Es el ministerio reconciliador de Elías. Esse é o ministério reconciliador de Elias. Tiago está diciendo E Tiago está dizendo que si algún hermano de la iglesia es extraviado de la verdad, que se algum irmão da igreja se aparta ou se extravia da verdade, y aquí la verdad es la fe fundamental del Hijo de Dios. e aqui a verdade é a fé fundamental do Filho de Deus. Entonces cualquiera que se aparta o se extravía de la verdad, Então qualquer um que se aparta ou se extravia da verdade, Dios establece una recompensa Deus mesmo estabelece uma recompensa para el que ayude a volver al hermano de su error o extravío. para aquele que ajude a recuperar ou fazer voltar esse irmão do seu erro, do seu extravio. ¿No lo hizo así el profeta Elías? Não fez assim o profeta Elias? ¿No estaba el pueblo de Israel extraviado de la verdad y adorando otros dioses? Por acaso não estava o povo de Israel extraviado da verdade, inclusive adorando outros deuses? ¿Y qué hizo el profeta Elías? E o que fez o profeta Elias? Volvió el corazón de Israel a Dios. Voltou o coração de Israel a Deus. Elías oró para que el cielo se cerrara y se cerró. Elias orou para que os céus se fechassem e os céus de fato se fecharam. ¿Sabe qué es eso, hermano? E você sabe o que é isso, irmão? Un juicio de Dios sobre la nación de Israel. Um juízo de Deus sobre a nação de Israel. Y cuando Israel se hubo arrepentido, E quando Israel se arrepintió, se arrependeu, Elías volvió a orar. Elias voltou a orar. ¿Y qué sucedió? E o que aconteceu agora? Cayó la lluvia. A chuva caiu. ¿Me está entendiendo, hermano? Vocês estão me entendendo, irmãos? Después del arrepentimiento, Depois do arrependimento, la nación de Israel fue traída nuevamente a Dios.
A nação de Israel foi trazida novamente a Deus. a la adoración verdadera, Aquela adoração verdadeira. a la devoción verdadera, A devoção verdadeira. a la entrega verdadera. E a uma entrega verdadeira. Entonces, por eso Tiago Então, por isso mesmo, Tiago, habla primero de Elías ele fala primeiro de y Elias. luego del hermano extraviado. E em seguida, ele fala do irmão que se extraviou. Porque así como Elías ayudó al Israel extraviado, Porque assim, da mesma forma como Elias ajudou ao Israel que se extraviou, los hermanos debemos ayudar a los que se han extraviado de la verdad. nós, irmãos, devemos ajudar aqueles que têm se extraviado da verdade. Por eso dice, hermanos, si alguno entre vosotros. Por isso ele diz, irmãos, se algum entre vós. Por eso está hablando de un creyente. Por isso mesmo ele está falando de um crente. Vamos a mirar entonces en Primera de Reyes 18. Vamos olhar então na primeira carta de Reis 18. ¿Sí? Cómo Israel Vamos ver como Israel fue reconciliado por Dios, con Dios, foi reconciliado com Deus por el ministerio reconciliador del profeta Elías. por esse ministério reconciliador do profeta Elias. Entonces, hermano, vamos entendiendo Então aqui, irmãos, começamos a entender la necesidad del ministerio del profeta Elías en nuestras generaciones. dessa necessidade do ministério do profeta Elias nas nossas gerações. ¿Usted ha visto muchos hermanos extraviados de la verdad? Você tem visto muitos irmãos extraviados da verdade? Yo sé que sí. Eu sei que sim. Entonces necesitamos aplicar ese ministerio restaurador a los hermanos en la asamblea. Então nós precisamos aplicar esse ministério restaurador com os irmãos das assembleias. Primera de Reyes 18:37. Primeira de Reis 18:37. Diz assim: Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahvé, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és o Deus, e que tu tornaste para ti o coração deles. Entonces cayó fuego de Yahvé y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, escuche su Biblia, Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios. Vendo todo o povo, prostraram-se e disseram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. ¿Sí entiende, hermano? Entendem aqui, irmãos? ¿Sí ve cómo el ministerio eficaz de Elías hizo que la nación de Israel, que había aborrecido a Dios, Vocês viram como o ministério eficaz fez com que aquela nação de Israel, que havia aborrecido a Deus, se volvió a su padre? se voltou para o seu pai. Nosotros necesitamos urgente el ministerio de Elías en la iglesia. Nós precisamos urgente do ministério de Elias na igreja. Que haga volver nuestros corazones en una entrega total a nuestro Dios. Que faça voltar os nossos corações numa entrega total a Deus. Que nos dirija a la adoración a nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Que nos dirija a adoração a nosso amado e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entonces a mirar tres principios de cómo Elías iba a reconciliar la nación de Israel con Dios. Nós vamos olhar então 3 princípios que nos mostram como Elias ia reconciliar a nação de Israel com Deus. Amén. Primera de Reyes 17:1. Primeira de Reis 17:1. Primeira Reis 17:1. Dice,
Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Yahvé, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que não haverá chuva nem orvalho nestes anos, senão por minha palavra. Primera de Reyes 18:15. Primeira de Reis 18:15. Y le dijo Elías: vive Yahvé de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Elias lhes disse: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que hoje me apresentarei a ele. Esa frase, vive Yahvé, E essa frase, vive o Senhor, era un juramento en el antiguo Israel. era um juramento no Israel antigo. Pero ese juramento esconde una realidad espiritual. Porém, esse juramento, ele esconde uma realidade espiritual. Nos muestra que uno de los aspectos del ministerio de Elías E ele nos mostra que um dos aspectos do ministério de Elias tiene que ver con hombres y mujeres tem correlação com homens e mulheres, que estén constantemente en su presencia. homens e mulheres que estejam constantemente na sua presença. ¿Usted medita en la palabra del Señor, querido hermano? Você, querido irmão, tem meditado na palavra do Senhor? ¿Usted tiene tiempos establecidos para orar delante de su presencia? Você tem tempos previamente estabelecidos para orar diante da sua presença? Y cuando un creyente permanece diariamente en su presencia, E quando um cristão, um crente, permanece diariamente na sua presença, se vuelve sensible a la voz y la manifestación de Dios. ele se torna então sensível à voz e à manifestação de Deus. ¿Usted cree que Dios no le habla? E você acredita que Deus não fala com você? Dios siempre habla. Deus sempre fala. Pero hay veces muchos de nosotros Porém, muitas vezes, muitos de nós, no somos sensibles a su voz en nuestro corazón. nós então não somos sensíveis à sua voz no nosso coração. ¿Y sabe por qué sucede eso? E você sabe por que isso acontece? Porque no estamos en su presencia. Porque nós não estamos na sua presença. Mire que más adelante, E veja que mais adiante, Elías en el capítulo 19 Elias, no mesmo capítulo 19, huyó y se escondió en el monte, ele fugiu e se escondeu no monte. porque Jezabel lo estaba buscando para matarlo. Porque Jezabel estava buscando ele para matar Elias. Y entonces hubo varias manifestaciones en esa cueva. Então, houveram ou aconteceram várias manifestações dentro dessa cova. ¿Lo recuerda? Vocês recordam isso? Hubo un viento fuerte que Teve quebraba las rocas. Teve um vento forte que quebrava a rocha. Hubo un terremoto. Teve também, ou aconteceu, um terremoto. Y tras el terremoto había un fuego. E depois do terremoto tinha fogo. Y Elías no encontró la presencia del Señor ni la manifestación del Señor en eso. E Elias não encontrou a manifestação e nem a presença do Senhor nesses acontecimentos. ¿Dónde la encontró? E aonde ele encontrou? En un silbo apacible. Num Silbo apacible. num som, um sussurro suave. Susurro suave. Sí. ¿Qué significa eso? E o que isso significa? Que Elías interiormente era sensible a la voz de Dios. Que Elias, interiormente, ele era sensível à voz de Deus. Amén, hermanos. Amém. Amén, hermanos. Y en la historia de las Sagradas Escrituras, E na história das Sagradas Escrituras, hemos encontrado muchos hombres y mujeres que han vivido en su presencia, nós temos encontrado muitos homens e mulheres que têm vivido na sua presença, que han disfrutado de las mieles en su presencia. que han desfrutado do mel na sua presença. Usted sabe que Adán y Eva fue puesto en el jardín del Edén, Vocês sabem que Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden, y esa palabra jardín del Edén e essa palavra jardim do Éden traduce
jardín de las delicias. Traduz-se por Jardim das Delícias. En el griego es paraíso. E no grego é paraíso. O sea que Adán y Eva, É dizer que Adão e Eva, antes de caer, antes mesmo de cair, era una delicia estar en la comunión con su Padre Celestial. era uma delícia estar na comunhão com seu Pai Celestial. ¿Usted lo ve así, querido hermano? E vocês veem assim, queridos irmãos? Estar en la presencia del Señor es algo delicioso para nosotros. Estar na presença do Senhor é algo prazeroso, delicioso para nós? Yo sé que sí, hermanos. Eu sei que sim, irmãos. Amén. Vamos a leer un hombre Vamos ver um homem que vivió en la presencia del Señor. que viveu na presença do Senhor. Génesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, na Bíblia textual. Nós vamos ler agora. John Walbor, John Walbor, quien fue presidente del Seminario Teológico de Dallas, que foi presidente do Seminário Teológico de Dallas, dijo que el libro de Génesis ele disse que o livro de Gênesis fue compuesto por historias foi composto por histórias. y dice que hay más o menos 11 historias en el libro de Génesis. E ele disse que existem mais ou menos 11 histórias no livro de Gênesis. Dice que está la historia de la creación, Disse que ali contém a história da criação, dice que está la historia de Adán, a história de Adão dice que está la historia de Noé e a história de Noé. y así sucesivamente. E assim sucessivamente. El hermano Gino también lo entendía de esa manera. O irmão Dino também compreendia dessa maneira, dessa Entonces forma. vamos a leer la tercera historia Então nós vamos ler a terceira história, o el tercer relato de Génesis. ou o terceiro relato em Gênesis. Cuando nosotros miramos Génesis capítulo 5, Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 5, hay una larga lista de nombres. existe uma extensa lista aqui de nomes. ¿Usted cree que esa genealogía puede ser algo espiritual? E você crê que essa genealogia, essa lista extensa de nomes pode ser algo espiritual? Generalmente a nosotros los cristianos, Geralmente, a nós cristãos, cuando estamos leyendo la Biblia, quando nós estamos lendo a Bíblia, generalmente llegamos a las genealogías normalmente quando nós chegamos na genealogia, nós viramos ¿Vos entendés? a página. Você entende? Pero hay principios espirituales en ellas. Porém, existem princípios espirituais nessas genealogias. Por ejemplo, Por exemplo, todos los hombres de Génesis capítulo 5, todos os homens de Gênesis capítulo 5, casi todos, ou quase todos, vivieron, engendraron y murieron. viveram, procriaram e morreram. Usted lo puede leer. Você pode ler isso. Pero hay uno que no siguió el curso natural de los hombres. Porém, existe um que não seguiu esse curso natural dos homens. ¿Sabe quién fue? E você sabe quem foi? Enoc. Enoque. Cuando llega Enoc, dice que vivió, dice que engendró, pero no dice que murió. Quando chega em Enoque, diz que ele viveu, que ele procriou, mas porém não fala que ele morreu. Génesis 5:21. Gênesis 5, 21. Leo de la Biblia textual. Eu vou ler aqui nessa tradução da Bíblia textual. Había vivido Enoc 65 años cuando engendró a Matusalén. Y después de haber engendrado a Matusalén, Enoc caminó con a Elohim 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y Enoc agradó a Elohim y no fue hallado porque lo trasladó Elohim. Enoque havia vivido 65 anos quando gerou Matusalém. E depois de haver gerado a Matusalém, Enoque caminhou com Ra-Elohim 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E Enoque agradou a Ra-Elohim e não foi achado, porque o trasladou Elohim. Enoc
cuando engendró su primer hijo, se, Enoque, quando gerou seu primeiro filho, se sobreentiende que empezó en un relacionamiento profundo con Dios. entende-se que subentende-se, né, que ele entrou num relacionamento profundo com Deus. A partir disso. Y ese relacionamiento profundo de comunión duró 300 años. E esse relacionamento profundo de comunhão perdurou por 300 anos. 300 años en la presencia del Señor. 300 anos na presença do Senhor. ¿Cuántos años son nuestra vida? E quantos anos são a nossa vida? ¿Se entiende, hermano? Vocês me entendem, irmãos? Nosotros, queridos hermanos, Nós, queridos irmãos, no tenemos una vida como la de Enoc, nós não temos uma vida como a de Enoque, tan longeva. com tanta longevidade, tão longeva. Sí. Pero Enoc halló delicia en su presencia. Porém, Enoque achou essas delícias na sua presença. Y día tras día, año tras año, mes tras mes, E dia após dia, ano após ano, mês após mês, se hallaba en su presencia. ele se achava na presença de Deus. Y esa experiencia de Enoc, esa comunión de Enoc con el Señor, E essa experiência, essa comunhão de Enoque com o Senhor, él se volvió la casa de Dios. Enoc. ele se tornou a casa de Deus. Enoque se tornou a própria casa de ¿Y sabe Deus. qué hace Dios? E você sabe o que Deus faz? Lo llama a su presencia. Deus chama Enoque para a sua presença. El curso natural de todos los hombres es la muerte. ¿Estamos de acuerdo? O curso natural de todos os homens é a morte. Nós estamos de acordo nisso? Hebreos 7:25. Hebreus 7, 25. Okay. Pero dice la escritura en Hebreos 11:5 Porém, a Escritura diz em Hebreus 11, 5, y en el texto que acabamos de leer, el 24, e no texto que acabamos de ler, no 24, y no fue hallado. não foi achado. ¿Qué quiere decir entonces? E o que isso quer dizer, então? Que la muerte fue a buscarlo y no lo encontró. Que a morte foi buscar a Enoque e não encontrou ele. ¿Por qué no lo encontró? E por que a morte não encontrou ele? Porque estaba en su presencia. Porque ele estava na presença de Deus. Entonces, hermanos queridos, Então, irmãos queridos, el ministerio de Elías para nuestro tiempo o ministério de Elias para o nosso tempo es vivir en su presencia. é viver na sua presença. Amén. Amém? Amén. Segundo aspecto que vamos a ver del ministerio de Elías en el día de hoy Segundo aspecto que nós vamos ver do ministério de Elias no dia de hoje es un ministerio de confrontación Isso é um ministério de confrontação, que confronta el pecado. que faz essa confrontação com o pecado. Primera de Reyes 17, primero libro de Reyes 17, 1 de Reis 17, versículo 1. versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Yahvé, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que não haverá chuva nem orvalho nesses anos, senão por minha palavra. Primera de Reyes 18, 17. 1 de Reis 18, 17. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahvé y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comen la mesa de Jezabel. Vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o que perturbas Israel? Ele respondeu: eu não perturbo Israel, porém tu e a casa de teu pai, ao deixarem os mandamentos do Senhor e seguirem os Baalins, envia, pois, agora e congrega-me todo Israel no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Voy a leer el versículo 20 y 21
de la Biblia textual. Primera de Reyes 18, 20, 21. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 20 y 21. Dice: Vou ler aqui da Bíblia textual, 1 Reis 18, 20 e 21, ¿é isso? Y convocó a Acab a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo andaréis cojeando? Si Yahvé es a Elohim, seguidlo, y si lo es Baal, seguidlo a él. Pero el pueblo no respondió palabra. E convocou Acabe a todos os filhos de Israel, e reuniu os profetas no monte Carmelo. E Elias se acercou a todo o povo e disse: até quando andareis cocheando? Se Yahvé é Elohim, segui-o. E se o é Baal, segui a ele. Porém o povo não lhe respondeu palavra. La palabra hebrea para cojeando significa que estaban mirando hacia un lado y mirando hacia el otro lado. A palavra hebreia para cocheando significa que eles estavam olhando para um lado, mas também olhando para um outro lado. Quiere decir entonces que Israel no había rechazado totalmente a Dios, Isso quer dizer, então, que Israel não havia recusado totalmente a Deus, sino que era una combinación entre la adoración a Baal y una combinación entre la adoración al Dios de Israel. mas sim que era uma combinação entre adoração a Baal e uma combinação adoração ao Deus de ¿Está Israel. entendiendo? Vocês estão entendendo? Son estos cristianos que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. São esse tipo de cristãos que têm um pé no mundo e um outro pé na igreja. Se necesita el ministerio de Elías para confrontar esa situación desagradable ante los ojos de Dios. Se precisa do ministério de Elias para confrontar essa situação desagradável diante dos olhos de Deus. ¿Sabe qué pasa cuando la iglesia no trata los problemas pecaminosos? E você sabe o que acontece quando a igreja não trata os problemas de pecado? Vamos a mirarlo en las escrituras. Vamos ver isso nas Escrituras. 1 Corintios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 y 2. versículo 1 e 2. 1 Coríntios 5, versículo 1 e 2. Hay algo particular en la epístola a los Corintios. Existe algo muito particular aqui nessa epístola aos Coríntios. Brilla la ausencia de los ancianos y los líderes espirituales. Chama atenção a ausência dos líderes e anciãos. No se mencionan. Não é mencionado aqui. ¿Dónde estaban los líderes? E aonde estavam os líderes? ¿Dónde estaban los ancianos? E onde estavam os anciãos? 1 Corintios 5, 1 Coríntios 5, versículo 1 y 2, primeramente. versículo 1 e 2 primeiramente. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ouve-se como coisa certa que entre vós há fornicação, e fornicação tal que nem mesmo entre os gentios se sabe que existia, tanto que há quem abuse da mulher de seu pai. Vós estáis envaidecidos. Não deveríeis ao menos sentir dor em não ser tirado do meio de vós o que cometeu tal ação? 12 y 13. 12 e 13. Pois com que direito vou julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Porque os que estão de fora, Deus os julgará. Tirai, pois, dentre vós esse perverso. Cuando la iglesia no juzga el pecado bíblicamente, Quando a igreja não julga o pecado biblicamente, Dios se involucra y intercede en esta asamblea para Él mismo juzgarlo. Deus se envolve nessa assembleia para que Ele mesmo possa julgar. ¿Ve la necesidad del ministerio confrontador del profeta Elías? E vocês percebem aqui a necessidade do ministério confrontador do profeta Elias. ¿Sabe para qué sirve en la iglesia? E vocês sabem para que serve isso na igreja? Para restaurar, para ganar el corazón de los hermanos. Para restaurar, para ganhar o coração dos irmãos. La idea de la disciplina eclesiástica
es restaurar, no destruir. A ideia da disciplina eclesiástica é restaurar e não destruir. Que fue lo que sucedió con el profeta Elías cuando restauró la comunión de Israel con Dios. E o que foi que aconteceu com o profeta Elias quando ele restaurou essa comunhão do povo de Israel com Deus? Y cuando se confronta el pecado, E quando você confronta o pecado, como lo hizo Elías con la nación de Israel y el rey de Israel, como Elias fez com a nação e com o rei de Israel, las iglesias as igrejas se vuelven sanas en la fe. se tornam sãs na fé. Vamos a leerlo. Vamos ler isso. Tito, Tito, capítulo 1, versículo 12. capítulo 1, versículo 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, glutões e ociosos. 13. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Amén. Sí. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Está Então, haciendo o que Paulo está fazendo? una referencia del filósofo y escritor cretense, Uma referência do filósofo e dos escritores cretenses, que los cretenses llaman su propio profeta, que os cretenses chamam o seu próprio profeta, llamado Epiménides. chamado Epimênides. Y él era venerado en Creta como una divinidad. E ele era venerado em Creta como se fosse uma divindade. Platón dijo que era divinamente inspirado. E Platão disse que Epimênides era divinamente inspirado. Bueno, ese profeta cretense Epiménides Esse profeta cretense, Epimênides, decía que sus compatriotas, los cretenses, ele dizia que os seus compatriotas, os próprios cretenses, eran mentirosos. eram mentirosos. Listo. Y en la antigüedad había dos dichos. Na antiguidade, haviam dois ditos. El que vivía una vida licenciosa Aquele que vivia uma vida licenciosa vivía a lo corintio. vivia A lo coríntios. como os coríntios. Sí. Y el que vivía una vida mentirosa vivía a los cretenses. E aquele que vivia uma vida mentirosa vivia da mesma maneira que os cretenses. Entonces, ¿qué está tratando Pablo? Então, o que Paulo está tratando aqui? Los falsos maestros cretenses. Os falsos mestres cretenses. Por eso le dice, repréndelos duramente Por isso ele disse: repreende-os duramente, para que sean sanos en la fe. para que eles sejam sadios na fé. Esa palabra sanos E essa palavra sadio, en el griego es higiene, no grego, é higiene, que significa tener buena salud. que significa ter boa saúde. Entonces, uno de los propósitos de los líderes espirituales en las iglesias Então, um dos propósitos dos líderes espirituais nas igrejas es buscar la vida sana espiritual de los miembros de ella. é buscar a vida sadia dos membros De la iglesia. da igreja. Y eso se hace E isso se faz a través de la mansedumbre, através da mansidão, porque se corrige con mansedumbre, porque devemos corrigir com mansidão, pero también con firmeza. porém também com firmeza. ¿Sí? ¿Usted entiende, hermano? Sim, vocês entendem, irmãos? Entonces, hermano, a través de la corrección, Então, irmãos, através da correção, vamos a llevar a las personas a que se vuelvan al Señor. nós vamos levar as pessoas que se voltem ao Senhor, Vamos a confrontar a los falsos maestros vamos confrontar os falsos mestres y vamos a producir iglesias sanas e vamos produzir igrejas sadias que tengan buena salud espiritual. e que tenham boa saúde espiritual. Amén. Amém? Entonces, hermanos, hemos visto dos principios Então, irmãos, nós temos visto dois princípios del ministerio de Elías de reconciliar desse ministério de Elias de reconciliar a la nación de Israel con Dios. reconciliar a nação de Israel com Deus. Ministerio que necesitamos urgentemente en esta generación. Ministério qual nós precisamos urgentemente nessa geração. Amén. Entonces, hablamos de un ministerio que esté en la presencia del Señor. Então nós falamos de um ministério que esteja na presença do Senhor Un ministerio de confrontación contra el pecado. e um ministério de confrontar o pecado. ¿Por qué hay que confrontar el pecado?
Por que é necessário confrontar o pecado? ¿Acaso somos ángeles o ya hemos resucitado en cuerpo glorioso? Por acaso nós já somos anjos ou temos já ressuscitado num corpo glorioso? ¿Cierto que no? É muito certo que não. Entonces, por esa causa, Então, por causa disso, necesitamos el ministerio confrontacional del profeta Elías en la nós iglesia. precisamos desse ministério confrontacional do profeta Elias na igreja. Y el último aspecto que vamos a ver en el día de hoy, E o último aspecto que nós vamos ver no dia de hoje, aunque hay muchísimos más, pero por el tiempo, ainda que nós temos muitos mais, porém, por causa do tempo, vamos a mirar la necesidad de un ministerio vamos olhar a necessidade de um ministério, de hombres y mujeres um ministério de homens e mulheres, que sean guiados por el Espíritu de Dios. homens e mulheres que sejam dirigidos pelo Espírito de Deus. Principio que encontramos en el ministerio de Elías. E é um princípio que nós também encontramos no ministério de Elias. Primera de Reyes 18, 1 de Reis 18, versículo 12. versículo 12. Acontecerá que logo que eu tiver ido, o Espírito do Senhor te levará onde eu não saiba. E vindo eu a dar as novas a Acabe, não te achando, ele me matará. Teu servo teme ao Senhor desde minha juventude. Versículo 36. 36. Chegando a hora de oferecer o holocausto, o profeta Elias se achegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja hoje manifesto que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, por ordem tua, fiz eu todas essas coisas. La palabra hebrea para mandato es dabar A palavra hebreia para mandato é dabar, y significa palabra. e ela significa palavra. Quiere decir entonces que lo que Elías hizo, Isso quer dizer então que o que Elias fez la vida que vivió, e a vida que ele viveu, las obras que hizo, as obras que ele fez, las hizo por el Espíritu de Dios, ele fez tudo isso pelo Espírito de Deus, que lo llevó a guardar la palabra. que levou ele a guardar a palavra. Entonces, un aspecto del ministerio de Elías Então, irmãos, um aspecto do ministério de Elias que necesitamos hoy en las iglesias que nós precisamos hoje nas igrejas son hombres y mujeres que sean guiados por el Espíritu Santo. é homens e mulheres que sejam guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. ¿No lo dice así el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 14? Não foi assim que Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Porque- estos son hijos de Dios. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Hermanos, Irmãos, quiero llamar la atención eu quero chamar a atenção dos irmãos a esa palabra guiados en Romanos 8, 14. para essa palavra guiados em Romanos 8, 14. Cuando nosotros estudiamos las palabras del Nuevo Testamento griego Quando nós estudamos as palavras do Novo Testamento no grego y su gramática, e a sua gramática, aprendemos principios espirituales. nós podemos então aprender princípios espirituais. ¿Usted cree que Dios inspiró a los escritores de la Biblia para escribirla? Você crê que Deus inspirou os escritores da Bíblia para escrever a Bíblia? ¿Y será que también los inspiró a que escribieran gramaticalmente la Biblia? E será que ele inspirou que escrevessem também gramaticalmente a Bíblia? Le coloco un ejemplo. Eu coloco para vocês um exemplo. El apóstol Pablo, cuando habla de la simiente prometida de Abraham, Quando Paulo fala da semente prometida de Abraão, en la epístola a los Gálatas, na Epístola dos Gálatas, hace mucho énfasis en que no es simientes en plural, sino en singular. ¿Se acuerda? ele faz muita ênfase que não é semente no plural, senão que no singular. Plural y singular. Plural e singular. ¿Qué es eso? E o que é isso?
Aspectos de la gramática. É um aspecto gramatical. ¿Por qué no dijo las simientes en plural, sino que dijo la simiente en singular? Por que ele não disse as sementes no plural, senão que ele falou a semente no singular? Porque está hablando de la única simiente en la cual seríamos bendecidos. Porque ele está falando de uma única semente na qual nós seríamos benditos. Si hubiera utilizado el plural, hubiera muchas simientes en las cuales hubiésemos sido bendecidos. Se ele tivesse utilizado o plural, haveriam muitas sementes pelas quais nós poderíamos ser benditos. Entonces, mire la importancia de entender la gramática de las palabras griegas del Nuevo Testamento. Então veja a importância de entender a gramática das palavras gregas no Novo Testamento. Entonces, llamo la atención a la palabra guiados. Então eu quero chamar a atenção para essa palavra guiados. La forma gramatical de esa palabra E a forma gramatical dessa palavra está en presente y en pasivo. está no presente e no passivo. ¿Qué significa un verbo en tiempo presente en el griego? E o que significa um verbo no tempo presente no grego? Habla de una acción constante. Ele fala de uma ação contínua. ¿Qué quiere decir? E isso o que quer dizer? Que nosotros debemos ser guiados constantemente por el Espíritu Santo. Que nós devemos ser guiados continuamente pelo Espírito Santo. Amén. Amém? Pero también está en voz pasiva. Porém, ele também está numa voz passiva. ¿Qué quiere decir eso? E o que isso quer dizer? Cuando un verbo griego está en voz activa, Quando um verbo grego está em voz ativa, quiere decir que yo hago la acción. quer dizer que quando está em voz ativa, eu mesmo faço a ação. Por ejemplo, Por exemplo, yo como. eu como. La acción la hago yo. A ação, quem faz sou eu, porque eu estou comendo. Ok. Cuando está en voz pasiva, E quando está em voz passiva, quiere decir, o que quer dizer? por ejemplo, Por exemplo, Elaine me dio comida. Elaine me deu comida. Y es de verdad. E deu de verdade. Ok. Ella hace la acción sobre mí. Ela faz a ação sobre mim. ¿Qué quiere decir entonces? Guiados en voz pasiva en Romanos 8:14. E o que quer dizer, então, guiados em voz passiva em Romanos 8,14? Que alguien va a hacer la acción sobre usted. Que alguém vai fazer uma ação em cima de você. ¿Sabe quién es? Isso, você sabe quem é? El Paracleto, Espíritu Santo. É o Paracleto, o Espírito Santo. Entonces, la pregunta es, Então, irmãos, a pergunta agora é: ¿cómo respondemos nosotros a la guianza del Espíritu Santo en el interior? como nós respondemos a essa direção do Espírito Santo no nosso interior? ¿Sabe qué es ser lleno del Espíritu Santo? Vocês sabem o que é ser cheio do Espírito Santo? Quiere decir que el Espíritu me dirige. Quiere decir que el Espíritu me controla y dirige Quer dizer que o Espírito me controla e me dirige, desde el interior. desde o meu interior. Y muchos cristianos E muitos cristãos no son dirigidos por el Espíritu Santo, sino por su propio corazón. Muitos cristãos não são dirigidos pelo Espírito Santo, senão que são dirigidos pelo seu próprio coração. Y ellos mismos establecen la forma de adoración a Dios. E eles mesmos, por si próprios, estabelecem a forma de adoração a Deus. ¿Qué fue lo que le pasó a Israel? E o que foi que aconteceu com Israel? ¿No le dijo Elías a Israel? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Não disse Elias a Israel: até quando vocês vão claudicar entre dois pensamentos? La palabra de Dios establecía la adoración al único Dios. A palavra de Deus estabelecia uma adoração ao Pero único Deus. ellos establecieron otro tipo de adoración según su corazón. Porém, eles estabeleceram um outro tipo de adoração segundo o seu coração. ¿Sí está entendiendo la necesidad de ser guiados por el Espíritu y no por nosotros mismos? Vocês entendem então a necessidade de ser guiados pelo Espírito Santo e não por nós mesmos? ¿Ve cómo la dirección de nuestro corazón deshonra al Señor como Israel? Vocês percebem que como a direção do nosso coração desonra ao Senhor, assim como Israel desonrou? Amén, hermanos. Amém, irmãos? Entonces, hermano, vimos estos tres aspectos del ministerio reconciliador del profeta Elías, un ministerio que necesitamos urgentemente para la vida saludable de la iglesia. Então, irmãos, nós vimos esses três aspectos do ministério reconciliador
do profeta Elias e a necessidade urgente que temos de aplicar isso nos dias que estamos vivendo. Amén. Ya hemos visto aspectos prácticos de lo que hemos compartido en el día de hoy. Nós temos visto também aspectos práticos do que temos compartilhado no dia de hoje. Pero quiero terminar con unas preguntas a nuestra vida cristiana que nos llevarán a reflexionar. Porém, eu quero concluir com algumas perguntas para a nossa vida cristã que vão nos levar a refletir sobre isso. ¿Cómo es nuestra vida cristiana de oración? Como é a nossa vida cristã de oração? ¿Es una vida de oración robusta o es débil? É uma vida de cristã encorpada ou ela é uma vida de oração frágil Tenemos ou doente? Tenemos tiempos establecidos para orar y estar en su presencia. Nós temos tempos estabelecidos para orar e estar na sua presença? Tenemos tiempos establecidos para meditar en su palabra. Nós temos tempos estabelecidos para meditar na sua palavra? Tenemos tiempo para contemplarlo a Él. Nós temos tempo para contemplar a Ele? Usted trabaja, querido hermano, en función de ayudar a la iglesia en estos aspectos que hemos hablado. Você trabalha, querido irmão, para ajudar a igreja nesses aspectos que nós temos comentado e falado aqui? Vuelve su corazón cada día al Señor y ayuda al corazón de los hermanos a volverse al Señor. Você volta o seu coração a Deus a cada dia e também ajuda o coração dos irmãos a se voltarem para Deus? ¿Somos dirigidos por su palabra o nos dirige nuestro corazón? Nós somos dirigidos pela sua palavra, ou guiados pela sua palavra, ou nos guia o nosso próprio coração? Amén, hermanos. Amém, irmãos. Entonces, hermano, le agradecemos al Señor que nos concede compartir su palabra. Então, irmãos, nós agradecemos ao Senhor que nos permite compartilhar a sua palavra. Y oramos para que ella fructifique en nuestra vida. E oramos para que essa mesma palavra possa frutificar em nossa vida. Vamos a orar. Vamos orar.